Paz do Senhor a todos. Bom, no estudo de hoje, sobre as parábolas, eu fiquei com a casa edificada sobre a rocha. Ou seja, como tem no meu os dois alicerces, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem tiver a sua Bíblia, peço que abra para ler junto comigo. No versículo 24 diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, a Bíblia vai falar que todo aquele que escuta a palavra e pratica. Veja bem, a Bíblia vai falar todo aquele que escuta. Quando fala de todo aquele, você veja que a minha Bíblia, por exemplo, o todo, ela tá com letra maiúscula, tá em negrito com letra maiúscula. Então, quando fala todo aquele, significa que todo mundo vai ouvir a palavra do Senhor. Todo mundo vai escutar a palavra do Senhor. Não existe uma distinção de pessoas que vão escutar. A palavra ela é para todos, então todos vão escutar, todos vão ouvir, todos vão ver. Então todo aquele que escutar, veja só, aquele que escutar. Quando a Bíblia vem falar escutar, significa que tem o escutar e o ouvir. A Bíblia vai falar todo aquele que escutar estas minhas palavras e as pratica. Quando fala que aquele que escuta e as pratica, significa que vai ter pessoas que vai escutar, porém não vai praticar. Quando eu escuto e eu não pratico, entra por aqui e sai por aqui. Quando eu pratico, significa que eu estou ouvindo. A partir do momento que eu estou ouvindo, com certeza vai entrar para aqui e vai ficar aqui, no coração. Então, quando eu pratico, eu estou ouvindo a palavra. Tem o dar ouvidos e tem o escutar. O escutar, eu posso escutar, mas eu não vou praticar. Eu posso escutar, mas eu não vou executar, eu não vou fazer. Mas quando eu escuto e pratico, ouvir aquela palavra, dei ouvido àquela palavra, ou seja, eu atendi àquela palavra, eu obedeci àquela palavra, eu coloquei em prática aquela palavra. Então, aquele que escutar e pratica, a Bíblia vai falar que assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Prudente significa uma pessoa que guarda, sabe? Uma pessoa que se guarda, uma pessoa que é atenta. Prudente é uma pessoa que é cuidadosa, uma pessoa que é zelosa. Por quê? Porque quando eu estou escutando a palavra do Senhor e eu estou praticando, significa que eu atendi aquela palavra, tomei cuidado, sabe? Tomei posse daquela palavra e tomei todo o cuidado para praticar aquela palavra. Então, eu vou ser uma pessoa prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que tem um autocontrole. É uma pessoa que sabe discernir. É uma pessoa que não vê aqui agora, sabe? É uma pessoa que vê lá na frente. É uma pessoa prudente porque ela se precavê. Uma pessoa prudente, ela pensa antes de agir, ela pensa antes de falar. Então, veja que aquele que escuta e pratica. Não, uma pessoa prudente, ela não vai praticar e depois ela vai ouvir. Uma pessoa prudente, ela vai primeiro ouvir a palavra. Quando ela ouvir a palavra, é que ela vai praticar. Então, primeiro é ouvir. Muitas das vezes eu e você, nós temos que ouvir primeiro, antes de tomar qualquer atitude precipitada, para que lá na frente a gente não quebre a cara
Porque muitas das vezes todo mundo vai escutar, sabe? Mas vai ter momentos que nós vamos precisar escutar mais. Porque quando eu estou... nós vamos precisar escutar e ouvir, acatar. Porque vai ter momentos de escolhas que, se a gente não escutar e não ouvir a voz de Deus, veja só que primeiro é ouvir. O importante é ouvir. Porque toda vez que você fazemos as coisas sem perguntar a Deus, com certeza nós nunca vamos fazer as coisas certas. Vamos estar fazendo escolhas erradas, agir da forma errada, fazer da forma errada, andar nos lugares errados, sabe, tocar nas coisas erradas. Então, quando eu estou primeiro ouvindo a palavra do Senhor, com certeza eu estou abrindo espaço para que Deus possa executar na minha vida, para que Deus possa operar dentro de mim. Então a palavra diz: primeiro escuta, primeiro ouve, porque escutar todo mundo escuta, mas ouvir é para poucos. Porque quando a gente ouve a palavra, nós estamos primeiramente renunciando, porque com certeza a palavra de Deus confronta. A Bíblia lá deixa bem claro, porque a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Então, toda vez que eu estou ouvindo a palavra, com certeza tem uma luta. Então, nós precisamos ouvir e praticar, e nem sempre é fácil. A Bíblia vai dizer que, sobre o homem prudente, né? O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja só, a Bíblia vai falar que a rocha é o próprio Deus. O homem prudente, ele sabe as atitudes certas, ele sabe como resolver da forma certa, ele sabe como agir da maneira certa. Ele nunca vai agir conforme os seus pensamentos, conforme as suas vontades. Uma pessoa prudente, ela sabe que se ela, um exemplo, se ela pegar essa caneta e esse post-it, ela sabe que se ela tirar a caneta, ela não vai poder escrever no post-it futuramente. Ou ao contrário, se ela tirar o post-it, com certeza ela vai ficar com a caneta, mas não sabe como escrever. Então ela pensa uma pessoa prudente, ela pensa uma forma de ela usar tanto a caneta como o post-it. De uma forma de usufruir tanto uma coisa como a outra. Porque se uma pessoa não for prudente, ela vai perder não só a caneta. A pessoa prudente, ela perde tudo. Então ela sai perdendo. Então uma pessoa prudente, ela toma todo o cuidado para que ela não faça escolhas erradas na sua vida, onde ela vai sair perdendo. Então ela vai edificar a sua casa sobre a rocha. A palavra do Senhor, ela vai falar que o homem prudente foi aquele que deu ouvido. O homem prudente foi aquele que praticou a palavra do Senhor. Eu acho interessante aqui, nós vemos que nessa palavra, o homem prudente é o homem justo. Então ele sabe onde vai edificar a sua casa. A pergunta que eu quero fazer é: onde você está edificando a sua casa? Porque quando se fala de rocha, rocha é firmamento, rocha é alicerce, rocha é base, rocha é firmeza. A minha e a tua casa não pode ser edificada em qualquer rocha, não pode ser edificada em qualquer lugar. A nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha, e a rocha que fala na palavra é Jesus, é Deus. Essa é a rocha que a nossa casa tem que estar edificada. Por quê, irmã Camila? Porque eu percebo nessa palavra que existe o justo e o injusto. Como assim, irmã Camila? Existe o justo e o ímpio. O justo, ele sabe como agir porque ele vai ouvir a palavra do Senhor. Toda vez que eu e você pegamos a Bíblia Sagrada,
começamos a folheá-la, começamos a estudar a Bíblia Sagrada, com certeza nós estamos sendo uma pessoa prudente. Então, a pessoa prudente, ela vai edificar a casa sobre a rocha, sobre Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes eu e você nós colocamos a nossa casa no homem. Sabe? Quando eu estava lendo, Deus falou para mim: existe o homem e existe Deus. E muitas vezes a nossa casa, o que é a nossa casa? A nossa casa é a nossa vida. A nossa casa é a base que está nos sustentando a nossa fé. A nossa casa é a nossa fé. E onde é que a minha e a tua fé está baseada? Porque a Bíblia vai falar que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Quando fala isso, eu percebo que há escolhas, porque há momentos que eu e você, nós vamos ver a areia e a rocha. Entenda? Eu vou explicar, você vai entender. A Bíblia vai falar que sobre outra casa, aquele que ouviu a palavra e não cumpriu. O Senhor vai comparar esse homem como um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Olha como é importante você ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Por quê? Porque toda vez que eu e você, nós estamos meditando, buscando a palavra, nós estamos colocando a nossa fé em Deus, para que nós não nos frustremos. Por quê? Aí Deus falou para mim: a rocha e a areia. Deus falou assim para mim quando eu estava dizendo: a rocha é Deus, mas a areia é o homem. Quando aí você deposita nossa fé no homem, porque nós olhamos para o homem. Quando nós olhamos para o homem, a partir desse momento nossa casa está sendo edificada na areia. Porque a areia, a Bíblia fala que o homem veio do pó. Olha só, e rocha é firmeza, rocha é inabalável, rocha é dura, rocha você pode tentar bater, mas sabe, ela é dura. E a areia se dispersa facilmente. O homem veio do pó, sabe? Eu e você, nós devemos tomar cuidado aonde é que nós estamos colocando a nossa fé, porque o homem ele é falho, o homem ele é pecador. Com certeza o homem ele erra, como eu e você erra, mas vai existir situações que eu e você nós vamos olhar para o homem e a nossa fé vai ser confrontada. Nós vamos olhar para o homem, nós vamos ver o homem, e muitas das vezes por olhar o homem nós estamos colocando a nossa casa na areia. E aí é que está o perigo. Quando nós colocamos nossa casa na areia, tudo sai errado. Tudo começa a acabar. Por quê? Porque é falha, acaba, sabe? Não é firmeza. A Bíblia fala que é o homem insensato. O que é um homem insensato? É um homem desequilibrado. Quando a gente coloca a nossa casa sobre a areia, estamos depositando toda a nossa fé no homem, ou seja, jogando fora, no homem que é falho, no homem que erra. Mas o nosso Deus, que é a rocha, ele não erra. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele sempre acerta. Nada que Deus faz é errado, sabe? Então, quando nós colocamos a nossa casa sobre a rocha, pode ter certeza que nós estamos colocando a nossa fé no lugar certo. A Bíblia vai dizer que desceu a chuva e correram rios nos dois. O que eu percebi é que tanto o da rocha, tanto aquele que edificou a sua casa em Deus, e tanto aquele que está edificando a sua casa sobre a areia, vão passar pelas mesmas coisas. Eu e você, nós dentro da igreja e o ímpio fora da igreja no mundo. Tanto um quanto o outro vai passar as mesmas coisas, por vendavais,
por tribulações, por perseguições. Sim, porque aqueles que estão no mundo também passam por essas coisas, por tribulações, sabe, por calúnias. E nós que estamos dentro da igreja também. Então, tanto um, tanto o outro vai passar. E muitas vezes, aquele que edifica a sua casa na areia, o ímpio, está dentro da igreja. Muitas das vezes, esse mesmo, sabe, está dentro da igreja e vai edificar a sua casa na areia. Sabe? Então, vai passar a mesma coisa que eu e você vai passar. Mas o que eu acho interessante é que só os verdadeiros que vão permanecer. É que só a rocha. Quem é a rocha? É Deus. Só quem está na rocha é que permanece. Só quem está em Deus é que permanece. Olha que interessante. Por quê? Porque vem o vento e bate na rocha. Sabe? Na casa sobre a rocha e não abala. Sabe, as frustrações, as perseguições, as tribulações. O ímpio vai passar. Aquele que não está servindo a Deus com coração, corpo, alma e espírito. Sabe, aquele que não está servindo a Deus, de verdade, está só brincando. Está colocando a sua casa sobre a areia. Então, vai vir o vento, mas ele não vai ficar de pé. Vai vir a tribulação, mas ele não vai ficar de pé, ele vai querer desistir, ele não vai aguentar, porque ele não tem base. E o que é a base? É a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Sabe? É Deus. Por isso aí nós precisamos buscar a base. Nós precisamos buscar a rocha, o firmamento. Porque se eu e você não estivermos na rocha, vai vir o vento, vai vir a tribulação, e nós não vamos suportar. Veja, tanto um quanto o outro vai passar por vento, por tribulação. Mas só quem está na rocha é que vai ficar de pé. A Bíblia vai falar que melhor o fim das coisas do que o começo. O começo, aqui nessa palavra, é que tanto quem estava na rocha, quanto a casa que estava na areia, passou pela mesma coisa. Aparentemente, olhando, nenhum dos dois iria cair, iria sair do lugar. Mas o fim é que determina aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Por quê? Porque no fim, aquele que edificou a casa sobre a areia se frustrou. Porque não tinha base, não tinha fundamento, não tinha estrutura. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não temos estrutura, nós não temos fundamentos, porque nós olhamos para o homem. E quando nós olhamos para o homem, como Pedro afundou. Então, aí é que está o perigo. Eu e você afundar. Porque é no momento que eu e você nós estamos passando pela tribulação que nós devemos ver para onde é que nós vamos olhar. Onde é que nós vamos colocar a nossa fé. É nesse momento que Deus vai começar, sabe, no vento, no meio do vento, no meio da tempestade, é que Deus vai ver a nossa base. Muitas das vezes acontece de ir no meio de situações horríveis, situações difíceis, que nós não entendemos. É que Deus prova se nós temos base, se nós temos fundamento ou não. Sabe, no momento que nós estamos a ponto de desmoronar, sabe, a ponto de cair, mas a gente não cai. Sabe aqueles momentos que nós vamos desistir, mas a gente não desiste. O momento que nós estamos certa de que nós vamos sair, sabe, de que nós vamos largar tudo, mas a gente não larga. Sabe por que a gente não larga? Por causa da base, por causa sabe, do firmamento, por causa da rocha. Quando a gente coloca a nossa casa sobre a rocha, olha interessante, a areia, ela não tem como a casa ela se firmar na areia. Ela pode ser construída, mas ela não se firma. Mas a base, a rocha, ela tem como se firmar, sabe? Embaixo ela tem estrutura para se firmar, ela tem um alicerce. Mas na areia não. Sabe o que eu entendo? É que quando eu e você nós estamos em Jesus, Ele nos segura na mão, sabe? Aí vem a tempestade, mas você tá ali na rocha.
Aí vem o vento e você tá na rocha. Vem a calúnia na rocha. Vem a mentira, você tá na rocha. Vem o desespero, você tá na rocha. Sabe? Vem tudo pra querer ir em cima de você, mas você tá na rocha. E na areia não, você tá na areia. A areia, ela se dispersa facilmente. Então você tá disperso. Então, quando você coloca a sua casa na areia, você não tem base, você não tem firmamento, porque a qualquer momento o vento chega e leva você. A qualquer momento você começa a desistir. Então, como é que tá a minha e a tua casa? Pra gente saber como é que tá a minha e a tua casa, a gente tem que olhar pra a base da casa, pra estrutura da casa, como é que tá a minha e a tua estrutura. Porque a rocha, ela tem estrutura para suportar o vento. A rocha tem estrutura para suportar os vendavais. A rocha tem estrutura para suportar a tempestade. Será que eu e você nós temos estrutura para suportar tudo isso? Ou será que eu e você, quando chegar tudo isso, nós vamos desmoronar? Nós vamos cair junto com tudo? Porque a Bíblia fala que a casa que foi construída na areia, a casa caiu. E foi grande a sua queda. Sabe o que eu acho interessante? É que foi no fim. Tem casa que vai cair. No fim. Sabe? E o vento, veja só, o vento e a tempestade, ela vai vir para fazer eu e você saber discernir quem tá firme e quem não tá. Quem é de verdade e quem não tá. Quem tá em espírito, quem é verdade e quem está em mentira na carne. Então é no vento que Deus vai fazer você saber quem é de verdade, quem não está pela mentira. Bom, a Bíblia vai falar que foi grande a sua queda. Por isso nós temos que tomar cuidado para onde nós estamos olhando. No meio do culto, no meio da rua, quando nós vamos sair, quem sabe no comércio, quem sabe na esquina, porque a qualquer momento a tempestade vai chegar e é onde você menos espera. A tempestade dela chega quando você menos espera e quando você está despreparado. Mas só que se eu e você estiver na rocha, pode ter certeza que é a rocha que vai segurar eu e você. É a rocha que vai firmar eu e você. É a rocha que não vai fazer nada tirar eu e você da presença. É a rocha. Que eu e você, através dessa palavra, busque a rocha. Porque é a rocha que vai nos sustentar. Eu sei que tá difícil, eu sei que parece que você não vai aguentar, eu sei que parece que, sabe, tudo tá dando errado, que você vai desmoronar. Eu sei que o vento parece que vai te levar, que a chuva vai te levar também. Eu sei. Parece que o vento tá tão forte que não vai levar só você, que não vai só levar suas coisas, mas vai levar tudo. Vai levar a vontade de adorar, a vontade de se levantar para servir a Deus. Eu sei que a tempestade, quando vem a tempestade, vem também o medo. Quando vem tempestade, vai vir trovões. E muitas das vezes nós não estamos preparados para ver os trovões. Sabe? Chuva, tempestade, ela nunca vem só a chuva, mas ela vem a tempestade, nunca a tempestade, mas os trovões. Sabe? Então tudo relaciona uma coisa com a outra. Quando vocês estão despreparados, mas que você venhamos buscar a rocha que é inabalável, a rocha que é firme. E como se busca a rocha, irmã Camila? A gente busca a rocha lendo a palavra de Deus. A gente busca a rocha praticando a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós não vamos saber como colocar nossa casa sobre a rocha. A gente se pergunta, irmã Camila, como é que eu vou saber se a minha casa está na rocha ou não? É aí que eu vou dizer pra você. A gente vai saber se a nossa casa está na rocha se a gente está praticando a palavra, meu amigo. Tá vendo uma crise agora? Tá, repreende em nome de Jesus. A gente só vai saber se a nossa casa está na rocha
Quando a gente está ouvindo a palavra e quer dar ouvidos, é quando a gente pratica, quando ela fica no coração. A Bíblia fala que o coração é a nossa mente. Então, quando a gente começa a pensar nas coisas de Deus, que a gente começa a dar ouvidos, a praticar, mesmo sem saber, mas praticar, ler a Bíblia, sabe? Executar, orar. Então, nós estamos colocando, tá? Em nome de Jesus, a nossa casa sobre a rocha, sobre Deus, sobre Jeová. E é na rocha que você não cai. É na rocha que você se firma. É na rocha. Então nunca desista, que por mais que o vento pareça grande, você está em cima da rocha. Por mais que a luta esteja grande, você está na rocha. E é na rocha que você vai receber tudo aquilo que Deus tinha te prometido. E para estar na rocha nem sempre é fácil. Porque quando eu e você nós estamos na rocha, nós queremos desistir. A rocha é firmeza. Mas quanto mais a rocha é firme, mais as coisas vêm para tentar tirar eu e você sobre a rocha. Porque o que o inimigo mais quer é fazer você sair da rocha. Porque ele sabe que é na rocha que eu e você nós vamos conquistar. Que é na rocha que eu e você nós vamos vencer as lutas. Que é na rocha que eu e você nós vamos receber de Deus aquilo que nós tanto temos almejado. Mas é somente na rocha, não é na areia. Muitas vezes o inimigo vai confundir a minha mente e a tua, a rocha e a areia, só porque tem casa sobre a rocha e casa sobre a areia. Porque a gente vai, veja só, a gente vai olhar para casa. A gente vai ver a casa linda, maravilhosa. Às vezes a casa vai ser igual, mas só que a base de baixo. Sabe o que Deus vem falando pra mim agora? Como é que tá embaixo? Porque por mais que a casa ela esteja em pé, o problema tá embaixo. O problema tá embaixo da casa, minha gente. Glória a Deus. O problema tá embaixo da casa. É embaixo da casa. Não é em cima da casa, é embaixo da casa. Glória a Deus, aleluia. Deixa falando. É embaixo da casa. Se embaixo da casa não tiver na rocha, a casa não fica em pé. A casa é eu e você, mas também tem a casa física. Meu Deus. Se embaixo da casa for a casa de areia, se embaixo da casa não tiver um firmamento firme, é embaixo da casa. O mistério todo está embaixo da casa. Onde foi que a sua casa foi construída? Meu Deus, eu tô sentindo aqui uma luta tão grande espiritual que vocês não estão entendendo que a minha rinite tá atacando do nada. Se a minha e a tua casa embaixo, como é que ela tá? É embaixo, é na estrutura da casa, onde tá todo o mistério. O alicerce é embaixo da casa. Se o alicerce da casa, ela começou com um alicerce ruim. Se o alicerce da casa de baixo, ela começou com um alicerce errado, pode ter certeza que a estrutura da casa não fica firme. Pode ter certeza que a casa não fica em pé. Como é que tá a estrutura da minha na tua casa? Meu Deus, como é que tá a estrutura embaixo da casa? Minha gente, não sei se vocês estão entendendo esse mistério, mas é embaixo da casa. Onde ela foi construída. Se ela foi construída mal, com coisas maus, pode ter certeza que vem o vento e ela derruba, ela cai. Se a rocha é Jesus, a casa, sabe, a areia, gente, é o pó da terra. Pó da terra. O homem é pecador, o homem é falho, o homem tem a raiz adâmica. Raiz adâmica me lembra Satanás, me lembra o inimigo. Se a minha e a tua casa, ela tiver sobre bases erradas, a estrutura, pode ter certeza, por mais que você faça tudo para que aquela casa fique de pé, ela não vai ficar de pé.
ela cai. Mas se você for ver, pesquisar o que é que tá embaixo da casa, o que é que tá na estrutura da casa quando a casa foi construída. Meu Deus, eu tô assim, Deus demais. Sabe? No começo da construção da casa. Como é que ela foi construída? O que é que foi colocado na construção da casa? Meu Deus. O que é que foi colocado na construção da casa? O que é que foi colocado na construção da tua casa? Foi na rocha ou foi na areia? Na rocha é Deus. Na areia não é. O estudo de hoje sobre a parábola do alicerce. O alicerce fica embaixo, não é em cima. Porque muitas das vezes nós queremos só, sabe, resolver o que tá em cima. Aí vem o vento. E a gente quer, sabe, tampar. Queremos proteger a casa em cima, mas a gente esquece de olhar embaixo da casa. Vocês estão entendendo? A gente esquece de ver o que é que tá embaixo da casa. Porque não adianta, se embaixo estiver errado, pode ter certeza que em cima você pode fazer o que for, mas nunca vai parar. Você pode por um momento, mas nunca vai parar o que estiver acontecendo. Nunca. Foi só até aqui que o Senhor me deu. Eu não sei, não foi nem que eu estudei. Mas eu não sei o que é que Deus quis com essa palavra, mas que eu e você nós podemos entender que é a base. Tá embaixo. Onde é que onde é que a nossa casa foi construída? Se a nossa casa foi construída sobre a areia, ela vai desmoronar. Ela nunca vai ter paz. A casa nunca vai ter paz. A casa vai ter vendaval direto. Mas se foi sobre a rocha, pode ter certeza que nada vai abalar aquela casa. Nada vai abalar a tua casa. Então, que eu e você vivemos aprender através desse estudo a não só escutar, mas dar ouvidos a palavras. Como é que damos ouvidos? Praticando a palavra. O que é homem prudente? Homem prudente é homem que precavê, é o homem que tem autocontrole, é o homem que é capaz de discernir o momento e a hora certa. Então, a gente só edifica, só sabe que a nossa casa é edificada sobre a rocha quando a gente está praticando a palavra, quando a gente está buscando a palavra e dando ouvido a ela. Aí sim, nós temos que colocar a nossa casa sobre a rocha. E pode ter certeza, pra gente entender hoje que tanto a casa na areia quanto a casa sobre a rocha vai ter vendavais. Tanto uma quanto a outra vai passar pelas mesmas coisas. Mas só aquele que tá na rocha que vai permanecer, aquele que tá firme que vai permanecer. E tem casas que ela vai cair. A casa que tá sobre a areia, ela cai. Não fica muito tempo, sabe? Ela não fica muito tempo em pé. Então não esqueça como é que tá embaixo da casa. Onde ela foi construída, a estrutura da casa. Então, que hoje a nossa base seja Deus. A estrutura da nossa casa seja Deus. Que eu e você colocamos nossa casa sobre Deus. Que venhamos praticar a palavra. Ouvir a palavra, praticar. E foi só até aqui. Espero que nós tenhamos entendido. Porque o negócio tá muito forte aqui. Do nada, foi do nada. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.